O vírus é o espelho da nossa sociedade. Ele torna evidente em que sociedade vivemos. Hoje a sobrevivência é absolutizada, como se estivéssemos num estado de guerra permanente. Todas as forças vitais são utilizadas para prolongar a vida. A sociedade paliativa revela-se uma sociedade de sobrevivência. Perante a pandemia, a amarga luta pela sobrevivência sofre um agravamento viral. O vírus invade a zona de bem-estar paliativa e transforma-a numa quarentena, na qual a vida se suspende para sobreviver. Quanto mais a vida é uma sobrevivência, mais medo se tem da morte. A algofobia é, em última análise, uma tanatofobia. A pandemia torna de modo visível a morte que, com todo cuidado, tínhamos afastado e deslocalizado. A presença constante da morte na comunicação social põe as pessoas nervosas. A sociedade da sobrevivência perde completamente o sentido do bem viver. O prazer também é sacrificado e a saúde é elevada a um objetivo em si. O rigor da proibição de fumar é um exemplo da histeria da sobrevivência. O prazer também tem de recuar perante a sobrevivência. O prolongamento da vida a todo custo avança globalmente em direção a um valor superior que se sobrepõe a todos os outros valores. Em nome da sobrevivência, sacrificamos tudo o que dá valor à vida. Perante a pandemia, também se aceita inquestionavelmente a restrição radical dos direitos fundamentais. Sem opormos resistência, submetemo-nos ao estado de emergência que reduz a vida à vida nua. Sob o estado de emergência viral, trancamo-nos voluntariamente em quarentena. E esta é uma variante viral do campo de concentração no qual predomina a vida nua. O campo de trabalho neoliberal, em tempos de pandemia, chama-se home office. Apenas a ideologia da saúde e a liberdade paradoxal da autoexploração o distinguem do campo de trabalho do regime despótico. Em face da pandemia, a sociedade da sobrevivência proíbe serviços religiosos mesmo na Páscoa. Os padres também praticam o distanciamento social e usam máscara. Sacrificam totalmente a crença à sobrevivência. Paradoxalmente, o amor ao próximo manifesta-se como distanciamento. O próximo é um portador de vírus potencial. A virologia desautoriza a teologia. Todos estão atentos ao que dizem os virologistas, que alcançam uma supremacia de exegese absoluta. A narrativa da ressurreição cede por completo o passo à ideologia da saúde e da sobrevivência. Perante o vírus, a fé degenera e transforma-se numa farsa. Ela é substituída por unidades de cuidados intensivos e por ventiladores. Contam-se os mortos diariamente. A morte domina por completo a vida e esvazia-se em nome da sobrevivência. A histeria da sobrevivência torna a vida radicalmente transitória. Ela é reduzida a um processo biológico que precisa ser otimizado. Perde toda a dimensão metafísica. O autorrastreamento torna-se um culto. A hipocondria digital, a avaliação permanente de si mesmo com aplicações de saúde e de boa forma física degrada a vida, torna-a uma função. A vida é despojada de qualquer narrativa com sentido. Ela deixa de ser narrável e passa a ser mensurável e contável. A vida fica nua e mesmo obscena. Nada promete durabilidade. Também se desvaneceram por completo todos os símbolos
narrativas ou rituais que permitiam que a vida fosse mais do que mera sobrevivência. A verdade é que práticas culturais, como o culto dos antepassados, também conferem uma vida aos mortos. A vida e a morte associam-se numa permuta simbólica. Uma vez que perdemos todas as práticas culturais que dão estabilidade à vida, impera a histeria da sobrevivência. Hoje é-nos particularmente difícil morrer, pois já não é possível terminar a vida de uma forma significativa. Ela termina de uma forma intempestiva. Quem não consegue morrer na hora certa, irá acabar num momento indevido. Envelhecemos sem nos tornarmos velhos. A luta pela sobrevivência deve opor-se à preocupação com o bem viver. A sociedade dominada pela histeria da sobrevivência é uma sociedade de mortos-vivos. Estamos demasiado vivos para morrer e demasiado mortos para viver. Na preocupação exclusiva com a sobrevivência, assemelhamos-nos ao vírus, este morto-vivo que só se reproduz, ou seja, que só sobrevive sem viver. Apesar de todo o risco, que não deve ser minimizado, o pânico desencadeado pela pandemia do coronavírus é desproporcional. Nem mesmo a muito mais mortal gripe espanhola teve efeitos tão devastadores sobre a economia. A gripe espanhola foi desencadeada em meados da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, o mundo inteiro estava cercado de inimigos. Ninguém teria associado a epidemia a uma guerra ou a um inimigo. Mas hoje vivemos numa sociedade totalmente diferente. Na verdade, vivemos há muito tempo sem inimigos. A Guerra Fria acabou já há muito tempo. Ultimamente, até mesmo o terrorismo islâmico parecia ter se mudado para áreas remotas. A solidariedade, que consiste em guardar distância mútua, não é uma solidariedade que permita sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Somos nós, pessoas dotadas de razão, que precisamos repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo e a nossa ilimitada e destrutiva mobilidade para nos salvarmos, para salvar o clima e o nosso belo planeta.